Paz do Senhor para todos. Eu me chamo Elias Ramos. No YouTube, meu canal, Elias Ramos 8.616. Tudo junto. Elias Ramos 8.616. É marcar mais fácil de achar, porque tem muitos Elias Ramos. Nós falamos um pouco de Deus nesse canal, esteja à vontade. Não esqueça de dar um like, que isso é muito importante para o canal. E compartilhar. Aqui em Primeiras Crônicas, vou ler só um pedacinho, tá? Falar assim, cantai ao Senhor, Primeiras Crônicas 16, de 23 em diante. Vamos falar assim, proclama a nós falar assim. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele cantou um cântico. Deu a Asaf um cântico para ser cantado diante do Senhor e da arca. Eu só vou falar a metade do cântico. Né? Cantai ao Senhor toda a terra, 23. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade esteja diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Até aqui. Quem quiser ler o Salmo na Crônica 16, é um salmo de ação de graça, é muito grande. E fala da grandeza e a santidade do Senhor. Porque ele fez o céu e a terra, e ele não é falsidade de imagem, de escultura, onde não tem fôlego, não tem vida, não respira, não tem poder. Ele tem todo o poder. Mas quer vir aqui falar de outra coisa. Eu tenho gravado pouco, porque eu tenho visto muitas profecias, muita gente falando profecia, muita gente ganhando dinheiro em profecia. Dizem que não, mas ganha, porque tem muitos seguidores no YouTube, muitos seguidores em outros lugares. E muita profecia. Muitas delas se cumpriram, estão se cumprindo. Tem gente que realmente é usado por Senhor. Mesmo esses usados por Senhor, quando a gente vê muita profecia, às vezes confunde um pouco a mente humana. Eu, quando vejo muita profecia, eu me afasto um pouco. Eu procuro esperar as coisas acontecerem. Esperar ver quem é quem. Esperar realmente ver o que Deus está fazendo. Você vai ver o que é a vontade de Deus. Em 2000, disseram que os computadores iam acabar, ia dar uma pane. Em 2012, disseram que o calendário maia é o final do mundo. Quem estuda história vai saber que na Primeira Guerra Mundial, antes, em 1900 e alguma coisa, o cometa de Halley passou perto da Terra e muitos acharam que era o fim e suicidaram-se. E procuraram as igrejas com medo. Mas Deus não é um Deus de botar medo. Deus é um Deus que gosta de que as pessoas busquem Ele em espírito, em verdade, em justiça, em amor pleno. Em 18, guerra, Primeira Guerra Mundial, a Europa parece que foi devastada. Muitos acharam que era o fim. Depois teve 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. E a Europa de novo foi destruída. E
os dois países, e o país que envolvido na Primeira e na Segunda Guerra, primeira caiu o Império Otomano, foi França, Inglaterra, Estados Unidos contra a Alemanha, o Império Otomano, Império Austro-Húngaro. Todos os dois caíram e a Alemanha ficou devendo. Depois da Segunda Guerra, teve a Guerra do Eixo, com a Alemanha, Japão e Itália, contra a Inglaterra, Estados Unidos e outros países ocidentais. A França, que foi dominada. E parecia que era o fim. Mas não, foi só uma mudança de sistema, foi só uma mudança de situação. Houve muitas mortes. E tudo modificou. O mundo tomou outra forma. Muitos, no período da guerra, voltaram-se para Deus, o seu Redentor. Muitos se desesperaram, muitas mortes. Hoje nós estamos vendo, fala de 2024, sol, internet, como que ficar sem internet vai acabar o mundo. O mundo já viveu sem internet milhares de anos. Nem por isso acabou. Embora que muita coisa, a gente estamos mais monotonistas. Estamos mais vivendo nas cidades. As cidades realmente são uma armadilha. Os prédios. Antigamente o pessoal vivia mais no campo. Todo mundo tinha sua plantaçãozinha, seu pomar, suas galinhas, seus porcos. E quando vinha alguma coisa, se virava. Hoje a gente vê arranha-céus, pessoas vivendo em prédio, não tem nada, nenhuma terra para arar, nenhum poço para pegar água. Realmente, ficar sem eletricidade, internet pode trazer um transtorno. Mas não será o fim. Não será o fim. Pode surgir uma grande G aí, mas não vai ser o fim. Muitas profecias. Mas o que eu aprendi, mesmo com muita profecia, é importante você temer o Senhor. Ficar aos pés dele. Esperar as coisas passar. Esperar as ondas do movimento humano passar, esses choques de ideias, ideologia passar. Hoje nós vemos nossa sociedade brasileira numa confusão, uma tendência para a direita, para a esquerda, uma confusão que nem lá nos meados de 64 teve. Nós estamos vendo duas grandes forças se combatendo, tanto lá fora do país, como aqui dentro do país. Que é reflexo de lá de fora. Mas o que eu quero dizer é que devemos esperar no Senhor. Tudo isso passa, tudo vai passar. Nada acontece nessa terra sem permissão de Deus. Mesmo o mal, mesmo aquele que está fazendo mal, como teve na Segunda Guerra Mundial, o homem do bigodinho, supostamente foi o mal, mas foi por permissão do Senhor, até Deus dizer um basta. Hoje nós estamos vendo isso, num lugar de justiça e injustiça, num lugar de onde devia, minha neta acordou. Peraí, é que minha netinha. Minha netinha. Minha netinha. Acordou, tá descalça. Então, o que acontece?
Assim mesmo, ser avô é assim. Já... Então são as coisas que acontecem. O mundo, ele está virando, capotando. Nós vemos injustiça no lugar de justiça, injustiça no lugar da justiça, pelo menos naquela que a gente conhecia, né? E vemos um vácuo no poder. Mas eu quero dizer a vocês que eu não sou político, nem entero, nem sou direita, nem esquerda, não sou a favor de um ou de outro. Eu se envolvo nisso que tudo é passageiro. Temos que esperar Deus fazer as coisas. Esperar ver o que Deus quer. E o ímpio às vezes é levado para cair. E para que também os bons possam se manifestar. Eu só vou dizer que tem muitas profecias aí, muitas profecias boas, muita gente sendo usada por Deus. E tem muita gente não sendo usada por Deus para enganar, um espírito engano. Que parece ser realmente profecia e confunde a mente da pessoa. Mas o que devemos esperar e compreender é esperar em Deus. Falam aí de estamos passando por dentro de um túnel escuro, nossa sociedade, nosso país, e esse túnel parece que não tem fim. Parece que nunca chega lá do outro lado onde tem luz. Parece que é um túnel que sem fundo, não tem fim. É porque a gente está olhando para o túnel. Esquecemos que devemos olhar para Deus. Nós não temos força nenhuma para exercer alguma influência em lugar nenhum, poder nenhum do humano. Pelo menos eu. Mas a única coisa que podemos exercer é orar para Deus. Porque Ele tem todo o poder. Se Ele dizer um basta, acaba com tudo. Ele ouve as nossas orações, o nosso clamor. Se clamamos em espírito, em verdade, em justiça, Ele ouve e Ele faz mudanças nos tempos, nas estações dos tempos, nas regiões celestiais e nas religiões humanas também, para nos abençoar. Estamos olhando o túnel, mas devíamos olhar a Deus. Estamos olhando as dificuldades, uma força combatendo outra força, esquecemos de olhar a suprema força, que é Deus. Nossa esperança não pode estar em um regime, nem uma ideologia. Nossa esperança tem que estar em Deus. Existe um poder grandioso, forte demais, maior que tudo, que é o poder da oração. Um coração contrito, um coração sincero com Deus, Deus faz a obra. Ele manda seu anjo lá. Em Israel tem uma passagem, que foi Ezequias, acho que foi Ezequias, se não me falha a memória. Tramou, o anjo foi lá e matou 185 mil sírios em uma noite só. E livrou Israel. Josué orou e o sol parou. Não sei se foi o sol ou foi a terra, mas parou. Para eles poderem vencer a batalha. Moisés levantou o cajado e a mão e o mar vermelho se abriu para o povo passar.
Jesus morreu, ressuscitou e levou os nossos pecados na cruz para nos salvar e dar-nos vida eterna. Mas tudo isso por causa da oração. A oração tem um poder tremendo de nós aplicarmos no nosso coração, não em repetições, Deus não se agrada de repetições, mas ter o contato com o Espírito de Deus. Procurar conhecer a Deus como somos conhecidos por Ele. Procurar reconhecê-lo em todos os seus caminhos, em todas as suas virtudes, e fazer a sua vontade. Na light anterior, eu falei da experiência com Deus. Mas você só vai ter experiência com Deus na obediência com Deus. Quando você estiver na obediência, você vai ter experiência com Ele. Tem muita gente que quer ter experiência com Deus sem a obediência. De qualquer jeito. Deus não se agrada de separação e o cara quer, ou a mulher quer, ser uma mulher de Deus, ser usada por Deus, quando se separa do marido ou da mulher, por algum problema qualquer, e não sabe usar o perdão, ou não sabe usar a humildade. Às vezes temos que engolir sapo. Ali o nosso orgulho, mesmo estando certo ou errado, não importa. Às vezes muita gente quer ser usado por Deus, ou achar que está sendo usado por Deus, sem estar na obediência. A gente temos que obedecer a Deus. Como obedecer a Deus? Está aqui a palavra. Procura dentro da palavra, procura conhecer Deus dentro da palavra. E Ele se revelará a ti. Deus é tremendo, Senhor. Deus que quer se fazer ser amigo dos seus servos. Deus que quer fazer-se presente em sua vida. Estou vivendo 62 anos da minha vida. Mas tive muitas experiências com Deus. Mas agora estou tendo outra experiência. Às vezes não calar. Às vezes Deus ficando quieto, não falando nada, já é uma coisa. Porque Ele também, tem hora que Ele fica quieto, não fala nada. Mas basta a gente buscá-lo. Mas sabemos que a gente está fazendo a vontade dEle, estamos tranquilos. Lembrando que Ele não precisa de nós que precisamos dEle. Lembrando também que não foi nós que escolhemos Ele que escolheu a nós. Ele não é um ídolo que você possa escolher. Lembrando que Deus é um Deus pessoal. Embora que Ele pode ser um Deus coletivo, mas Ele quer ser o seu Deus pessoal, seu amigo. Você é o seu servo, seu filho. Ele é um pai. E o Espírito de Deus tem ciúme. A palavra ciúme aqui é quando você divide a sua atenção de Deus para outras coisas, para ídolo, para desejos humanos, de pessoas. Achar que a mulher, filho, o esposo, o homem, que você for mulher, tem que estar acima de Deus. Não, nada pode estar acima de Deus. Sentimentos, a comunhão é com Ele. Nessa vida a gente tem que andar. Temos mulheres, filhos, netos, como você viu agora, neta. Mas isso tudo, essas pessoas todas são um cumprimento. O Espírito Santo anda contigo, se preenche em cada momento, em cada dúvida, em cada momento que você deita, que acorda. Ele é o seu companheiro e você é companheiro dele.
ter intimidade com Deus é isso. Antes de fazer alguma coisa, perguntar se é do agrado dele. Antes de fazer qualquer coisa, perguntar se é do agrado dele. Não vem entristecer o Espírito Santo. E nos sela para a redenção no dia do arrebatamento. Nós estamos chegando num período aí na Terra estranho, talvez uma mudança de paradigma, uma mudança de sistema, como teve na Primeira e na Segunda Guerra, como teve nas guerras napoleônicas. Mas não é o fim. Pode até ter uma grande G, mas não é o fim. É o começo de dores. Princípio de dores. Lá em Apocalipse 4. O importante disso tudo é ficar firme com Deus. Mesmo que o sol escureça, mesmo que o campo não dê o seu fruto, não fiquemos abalados. E Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Os milagres vêm aí. Deus cuidará de cada um de nós. Ficai na paz, não esqueça de dar o like, compartilhar. Muitas profecias também traz transtorno à mente. Quando eu vejo muitas profecias, eu me afasto um pouco para ver quem é quem nessa história. O importante disso tudo é temer a Deus. Ficai com Deus. Esse sábado, que véspera de carnaval, da carne aí, como a gente já viveu muito, já sabe que não é nada. Vocês possam estar se cuidando, vocês e a sua família, para não vir acontecer nenhum acidente na estrada, nem durante esse evento aí. Nem se afastar de Deus. Esqueça de dar o like. Fica com Deus.